No momento em que eu parei de aceitar qualquer coisa nos meus relacionamentos, tudo mudou. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e aqui nesse vídeo eu quero compartilhar algo com você que fez com que eu construísse um relacionamento de 10 anos sustentável, saudável e muito próspero e bom, exatamente do jeito que eu queria. Mas olha, te contar uma coisa, nem sempre foi assim. Eu até compartilhei isso num vídeo anterior dessa playlist, em que eu contei sobre um relacionamento bem trágico que eu tive. E muito desse relacionamento ruim que eu tive, e outros também, era porque eu não sabia o que eu queria. E eu achava que eu tinha que aceitar qualquer coisa. Por ter 19 anos e ainda não ter namorado, eu achava que eu tinha que aceitar qualquer um, né? Ah, tá me querendo, eu tenho que aceitar. Tem que aceitar porque, né, tá difícil, eu não tô arrumando ninguém. E isso foi uma ideia que eu sustentei por muitos anos. Por muitos anos. Não foi só lá quando eu entrei nesse relacionamento, mas nas minhas inúmeras tentativas ali, né? Conhece uma pessoa e tal, e se envolve, aquela coisa. Eu ficava insistindo em pessoas que não eram pra mim. Eu ficava tentando fazer dar certo com pessoas que não tinham nada a ver comigo, porque eu achava que eu tinha que aceitar qualquer coisa, né? Se tá ali me dando atenção, se tá olhando pra mim, nossa, eu tenho que agarrar essa oportunidade, porque isso não vai aparecer mais. E isso me colocou em muitos relacionamentos ruins, muitos relacionamentos que só me jogaram pra baixo, que me deixaram com uma autoestima muito baixa. E fora que ter essa visão, né, de que você tem que aceitar qualquer coisa, é uma visão extremamente negativa. No momento em que eu decidi que essa não seria mais a minha realidade, tudo mudou e eu vou te contar o que aconteceu. O ano era 2014. Eu tinha acabado de terminar aquele meu relacionamento de 7 meses que eu te contei. Pois é, terminei esse relacionamento. E nesse momento, eu decidi, eu nunca mais aceito qualquer pessoa. Eu nunca mais entro em qualquer relacionamento só pra falar que eu tô namorando, só pra falar que eu tô com alguém, só pra falar que eu não estou sozinha. Eu prefiro ficar sozinha do que estar com alguém que não é pra mim. É muito bom porque às vezes a gente passa por problemas e desafios na nossa vida que depois a gente percebe como que aquilo foi bom, né? Porque se não fosse esse relacionamento ruim que eu passei, talvez eu nunca tivesse tomado essa consciência e tomado essa decisão, porque esse foi um momento de decisão. E aí o que eu fiz? Eu decidi que eu também não iria mais procurar ninguém. Falei, chega, não quero saber de namorado, não vou procurar mais ninguém, chega disso. Eu tava realmente, assim, cansada. Mas eu defini que essa não seria uma tarefa minha mais, mas que eu teria muita clareza do que eu queria. Porque eu sabia, eu tinha uma convicção de que alguém iria aparecer na minha vida. Não sabia como, não sabia quando, não sabia onde. Mas eu sabia que eu iria encontrar alguém. Mas que eu precisava definir quem é esse alguém. Porque senão eu iria aceitar qualquer coisa. E aí, eu não iria, sabe? Eu iria conhecer uma pessoa e ficaria, nossa, será que é essa pessoa? Será que é? Será que não é? Então, eu precisava ter muita clareza do que eu queria. E aí, o que eu fiz? Eu sentei e peguei um cartaz. Nossa, eu me arrependo muito de não ter guardado isso. Mas eu escrevi os meus objetivos, as minhas metas em um cartaz. E aí, eu escrevi exatamente a pessoa que eu iria me relacionar. Então, assim, a próxima pessoa que eu aceitaria namorar e casar, quais seriam as qualidades e atributos dela? Quais são coisas que são inegociáveis para mim? Valores, coisas importantes. Então, por exemplo, eu escrevi honestidade, uma pessoa generosa, uma pessoa saudável, uma pessoa alegre, uma pessoa divertida, uma pessoa que é boa em matemática, sim, eu coloquei até isso, tá? Coloquei que precisava ser uma pessoa boa em matemática, eu queria alguém bom em matemática. E aí eu fui escrevendo vários atributos, assim, não lembro exatamente quantos, mas eu fui colocando aquelas coisas mais importantes pra mim. E aí eu fechei o cartaz e pensei, pronto, agora é isso aí, já sei quem é a pessoa que eu quero, mas eu vou viver minha vida, vou aproveitar que agora, né, acabei de terminar, saí de um relacionamento ruim, não quero nada com ninguém. E aí, o que aconteceu? 3 meses depois eu conheci o Henrique. Pois é, janeiro de 2015 eu conheci o Henrique. Mas ele não era aquela pessoa que eu esperava, assim. Não foi uma pessoa que eu conheci, bati o olho e pensei, nossa, foi ele que eu escrevi, ele tem todas as características e atributos. Não foi bem assim. Mas eu conheci ele me mandou mensagem, a gente começou a conversar e a gente foi se envolvendo e se relacionando. E aí eu fui percebendo que ele tinha as características que eu havia escrito lá,
que eu havia colocado no papel, sabe? Ele era generoso, honesto, bom em matemática, porque, sério, o Henrique é muito foda em matemática. E assim, eu fui me apaixonando e a gente tá aí até hoje, né? 10 anos de relacionamento. Esse ano, 2016, vai fazer 11 anos. A gente já tem 3 anos de casado, um filho. Então, a nossa história começou e ela só foi possível, ao meu ver, tá? Porque eu defini isso, porque eu escolhi, porque eu defini o que eu queria. Se eu não soubesse o que eu queria, talvez eu teria saído desse relacionamento de 7 meses e teria me envolvido com uma outra pessoa que não era pra mim, que não era a pessoa certa pra mim. Mas por eu ter definido, eu encontrei o Henrique, eu sabia que ele era a pessoa pra mim. Eu sabia que iria funcionar. E olha que na época todo mundo falava que a gente nunca daria certo, que a gente não tinha nada a ver. Por quê? Eu mais extrovertida, mais expansiva e tal, aquela coisa, eu bebia, eu gostava de festa, curtição, tudo. O Henrique sempre muito parado, ele não curtia essas coisas, o Henrique nunca bebeu, ele só bebia água e suco. E aí todo mundo ficava assim comigo, nossa, Cláudia, vocês são opostos, vocês nunca vão dar certo. Só que nós éramos opostos nessas coisas, coisas que pra mim não eram relevantes. Agora, nos valores, nas ideias, nas crenças, na forma de pensar, nós éramos totalmente compatíveis. A forma de enxergar o mundo. Claro que a gente tinha algumas divergências ali, mas nada que feria o que era importante pra mim. Então, com relação à honestidade, a gente pensava a mesma coisa, a gente ainda pensa a mesma coisa. Com relação ao que a gente deseja pra nossa vida, sempre foi compatível. Então, o que era realmente importante, não havia incompatibilidade. E eu dei esse conselho para algumas amigas também. E todas fizeram isso, tá? E estão aí relacionando. Inclusive, tem uma delas. Eu não vou compartilhar toda a história dela aqui, porque eu não pedi autorização, tô pensando nisso só agora. Mas ela fez essa lista. Eu falei com ela. Ela também saiu de um relacionamento muito ruim. E eu compartilhei essa história com ela. E ela fez uma lista e adivinha o que aconteceu? Ela conheceu o cara certo pra ela. E ela tá aí junto com ele até hoje. Eles já estão casados, vivendo uma vida ótima. E eles são super compatíveis. Então, é isso, sabe? Se você quer um relacionamento bom, saudável, se você quer encontrar a pessoa certa, você precisa primeiro saber quem é essa pessoa. O que você quer. Para de aceitar qualquer coisa. Para de aceitar qualquer pessoa. E isso vale pra tudo. Pra tudo, tudo, tudo na sua vida. Se você não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, saiba quem é a pessoa que você quer e para de ficar nessa neura procurando o tempo inteiro. Porque eu ficava nessa e eu só encontrei gente incompatível comigo. E eu ficava nessa neura e tudo. Deixa isso a cargo da vida. Eu gosto de pensar que a nossa vida é como se fosse uma série. Se você é inscrito aqui no canal e acompanha o conteúdo, você já deve ter me ouvido falar sobre isso. E aí tem novos personagens que vão entrar ali, que vai começar uma nova temporada, vão ter novos personagens, pessoas que a gente nem faz ideia ainda, que serão apresentadas ali, vão fazer parte do elenco. Você ainda não sabe, mas elas são as pessoas certas pra você, que os diretores, né, que seria ali o universo, tá trazendo pra você. Então, eu acredito muito nisso, foi uma coisa que deu muito certo pra mim. Falo que se não fosse essa decisão que eu tomei lá em 2014, sabe, de ter sentado, de ter escrito quem era a pessoa que eu gostaria de me relacionar, eu não estaria aqui hoje. Então, se você quer um relacionamento, se você quer alcançar um objetivo, tenha muita clareza do que você quer. Tenha muita clareza e para de aceitar qualquer coisa. Bom, eu espero que esse vídeo tenha gerado valor pra você. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se você curte esse tipo de conteúdo também, pra eu saber se eu continuo trazendo coisas do tipo aqui. E se você tem alguma outra curiosidade, quer saber alguma outra coisa, deixa aqui nos comentários também. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir o que a gente acabou de conversar aqui e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais.